Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema mudanismo na igreja. Luzes piscantes, fumaça, decoração a laser. Meus irmãos, minhas irmãs, a linha divisória das coisas de Deus e do mundo está sendo rompida a cada dia pelas igrejas. Lamentavelmente, muitas igrejas têm dado boas-vindas ao mudanismo. O profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13, ele comenta essa iniciativa do povo em imitar as artimanhas do mundo. Diz assim, Jeremias 2,13: dois males cometeu o meu povo, a mim me abandonaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rachadas, que não retém água. Meus irmãos, a igreja achou mais fácil entrar na roda da novidade do que crer na eficácia do poder das Escrituras para alcançar os perdidos. A igreja está enganando a si própria, porque ela está acreditando que luzes piscantes, fumaça, iluminismo, danças de adoração, decoração a laser, podem representar o amor, a misericórdia e a santidade de Deus a uma geração perdida. Vale dizer, meus amados irmãos, que quando Pedro estava ali no dia de Pentecoste, Pedro não montou um conjunto de tambores, Pedro não montou lençóis coloridos, nem precisou de um insuflador de fumaça para anunciar a Cristo. Naquele dia, dia de Pentecoste, Pedro não pediu a Maria que liderasse uma adoração dançante para anunciar a ressurreição de Cristo. Naquele dia de Pentecoste, Pedro pregou o evangelho simples, sem artimanhas, sem malabarismo, poder de Deus para a salvação dos perdidos. Paulo, quando estava ali no Areópago, Paulo não persuadiu as pessoas que estavam ali. Paulo não montou ali um palco com luzes piscantes ali no Areópago. Paulo não convidou bailarinas coreográficas, não convidou um grupo de rapazes para executar acrobacias. Paulo ali não se preocupou em decorar o ambiente ali no Areópago. Paulo não mandou instalar 2 holofotes direcionados a ele, não. Paulo não usou de efeitos dramáticos, não usou de iluminismo para anunciar Cristo. Sabe por quê? Porque Paulo tinha convicção que o teste de validade do Evangelho é o próprio Evangelho. Sabe por que muitos pastores hoje usam desses expedientes do mundo, desses métodos mundanos? Porque eles colocaram a publicidade, o sucesso pessoal, colocaram o emprego pastoral, a segurança empregatícia pastoral acima da doutrina bíblica. Esses homens afirmam terem a verdade, mas a verdade não os tem. Esses homens estão servindo a um Deus diferente daquele adorado pelos apóstolos. Meus irmãos, em nenhuma parte da Bíblia, em nenhuma parte das Escrituras, nos é dito para nós fazermos efeitos especiais durante o culto para ganhar
vidas para Deus. O culto a Deus não pode ser semelhante a um programa de auditório de TV. A liturgia não pode virar show. Em momento algum nas Escrituras diz que precisamos de estímulos visuais para provocar a fé. Pelo contrário, a Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que se não vê. A fé vem pelo ouvir. Portanto, o homem independe da visão, independe de efeitos de visão, de efeitos mirabolantes visuais para viver pela fé. No Sermão do Monte, Jesus não se utilizou de encenações mirabolantes. Jesus não usou de artimanhas de entretenimento para pregar o Sermão do Monte. Meus irmãos, é um erro crasso pensar que o mundo vai abraçar a nossa mensagem quando usamos métodos mundanos. O Novo Testamento enfatiza que quando Jesus veio ao mundo, o mundo não o conheceu, porque ele, Jesus, não era do mundo. Jesus disse que os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes, não são deste mundo. E mais, ele orou para que todos nós fôssemos afastados das obras más deste mundo. A Bíblia diz em Efésios 2,12 que o mundo foi deixado à sua própria sorte, sem esperança e sem Deus. Portanto, a igreja não tem de tomar emprestado métodos mundanos para anunciar o evangelho a este mundo. A igreja é enviada por Deus para abrir os olhos do ímpio, para que ele se converta das trevas para a luz, para que ele seja liberto das garras de Satanás. Algumas pessoas dizem assim: não, mas nós usamos os métodos mundanos como isca para atrair o ímpio. Uma vez fisgado, uma vez pescado o ímpio, aí nós anunciamos o evangelho com facilidade. Meu amado irmão, isso é dolo, isso é fraude, isso é engano. Ou o evangelho é verdadeiro ou não é? O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 2,3: a nossa exortação não foi com engano nem fraudulenta. Ora, meus irmãos, o engano, a fraude, hoje, é que Cristo está sendo anunciado, apresentado como um meio e não como verdade. E escute bem, pastor, que está me ouvindo. Se você está apresentando Cristo como um meio e não como a verdade, você é culpado por engano, mesmo que você esteja atraindo multidões para a sua igreja. Paulo, 1 Coríntios 1:22, ele diz que quando os judeus queriam ver milagres e os gregos queriam ouvir sabedoria mundana, Paulo se recusou a curvar-se aos desejos, aos caprichos dos judeus e dos gregos. Por quê? Porque Paulo tinha convicção que ele foi convocado por Deus para pregar a verdade do evangelho. Portanto, pastor que está me ouvindo, jogue fora seus acessórios. Descarte suas engenhocas. Interrompa as dramatizações, a teatralidade, as coreografias, os jograis. Interrompa as luzes piscantes, a fumaça, a decoração a laser. Pare de fazer show na hora do culto. Pare de fazer pirotecnia. Lembre-se de uma coisa: a igreja não segue o mundo,
A igreja segue aquele que fez o mundo. Que Deus possa lhe abençoar ricamente. E abra os seus olhos para não fazer da sua igreja uma boate. Você vai pagar sério com isso. Culto, liturgia, tem que ser genuinamente bíblica. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Louvado seja Deus. Amém e amém.